encontrou a mãe morta na banheira. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Michelle e o Martin McNeil. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também vou mencionar no vídeo de hoje adoção, cirurgias plásticas, gaslighting, relacionamento abusivo, manipulação, afogamento, traição, roubo de identidade, fraude e suicídio. Vamos com calma. Mas antes de começar a contar a história, eu tenho que dizer que em algum momento essa semana eu vou aparecer lá no canal da Lilian, o canal Casos Criminais. É por isso que essa semana talvez não tenha tantos vídeos aqui nesse canal, mas eu vou tentar talvez publicar esse vídeo um dia antes pra vocês ficarem de olho no canal dela, canal Casos Criminais, ok? Eu vou colocar o link na descrição também. Vamos lá. Michelle Marie Summers nasceu no dia 15 de janeiro de 1957 em Concord, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela sempre foi a menina popular, líder de torcida, rainha do baile, sempre votada como a mais bonita. Ela também tocava violino, participava de diferentes shows, teatros e tinha muita fé na igreja Mormon. No fim do ensino médio, ela fez um semestre de intercâmbio na Suíça e adorou. Aos 21 anos de idade, já de volta aos Estados Unidos, ela conheceu Martin McNeil durante um evento da igreja e os dois simplesmente se apaixonaram. Martin estava estudando medicina e ele planejava se formar também em direito. Era um daqueles rapazes que está sempre chamando atenção, fazendo piadas, porém muito ambicioso. No momento em que aceitou se casar com ele, a Michelle já sabia como as coisas seriam. Ele poderia dar a ela tudo no mundo. Dinheiro não seria um problema, porém, ele estaria quase sempre trabalhando e raramente estaria em casa. Foi tudo muito rápido, em alguns meses os dois já estavam casados e 5 anos depois eles já tinham 4 filhos. 3 meninas e 1 menino. Todo mundo dizia que a Michelle, ela nasceu para ser mãe e dona de casa. Ela era atenciosa, acolhedora, cheia de energia, aparecia em todos os eventos da escola, sempre muito bem arrumada. Ela também tinha muita classe. Desde muito nova a gente já sabe que ela era do tipo que adorava estar sempre bem vestida. Se manteve assim, mesmo depois de ser mãe de 4 filhos. E quando esses primeiros 4 filhos chegaram à adolescência, a Michelle e o Martin sentiram falta de ter crianças em casa, então eles adotaram mais 4 meninas ucranianas. Os 8 filhos descrevem o Martin como um pai presente, porém ocupado, muito preocupado com o status e aparência. Quando estava em casa, ele era divertido, ele era fácil de conversar, mas ele trabalhava muito e quando eles estavam fora de casa, eles percebiam que as pessoas não gostavam muito dele, porque ele realmente levava o status e o fato dele ter mais dinheiro do que todo mundo, ele levava isso muito a sério, ficava chato. Todos os amigos da família, que já notavam que ele era do tipo que ficava horas falando sobre como ele sabe de tudo e como ele tinha dinheiro, começaram a ficar bem incomodados com o Martin. Quando ele conseguiu um emprego trabalhando pro governo do estado do Utah e ele não parava de falar no assunto, era muito chato. E ele estava muito orgulhoso disso, a ponto de muita gente perguntar pra Michelle: como é que você aguenta esse chato? Ele é muito chato. Ela sorria, ela levava na brincadeira, mas até os filhos, eventualmente, começaram a ter que defender o pai para as outras pessoas, porque todo mundo dizia que o cara era muito chato. E quanto mais velho ele ficava, mais as pessoas deixavam de ir à casa deles ou até de convidá-los para festas, porque eles não queriam ter que ouvir o Martin falando. Literalmente, o cara era muito chato. Amigos vinham até a Michelle, às vezes, só pra dizer: olha, você é demais. Seus filhos são uns amores, mas seu marido é um idiota. E eu não vou convidar vocês pra minha festa, ou pro meu evento, ou pro Natal, porque ele é muito chato. Alguns até perguntavam por que ela não se divorciava dele. É uma intromissão bem grande, né? Mas perguntavam. Ainda mais agora que todos os 8 filhos estavam mais ou menos crescidos. As meninas ucranianas estavam ali nos seus 11, 12 anos de idade. O pessoal perguntava por que ela não se divorciava dele. Mas quando completou 50 anos de idade, a crise bateu no Martin. Ele começou a frequentar academias, salões de bronzeamento, obcecado com a sua forma física, querendo um carro mais chique. A Michelle começou a suspeitar de que ele poderia estar traindo ela.
Ela deixava claro que gostava dele do jeito que ele é, ela sempre enchia ele de elogios, cuidava dele do melhor possível, sempre o recebia com carinho quando ele chegava em casa do trabalho. Então por isso ela percebeu que ele não estava tentando impressioná-la. Com certeza, não era ela que ele estava tentando impressionar. Finalmente, numa noite, em março de 2011, ela perguntou se era verdade, se ele a estava traindo. E o Martin disse que sim. Ela ficou magoada, óbvio, e ele simplesmente disse que a culpa era dela. Ela não estava satisfazendo, ela não dava atenção suficiente pra ele, ela precisava se cuidar mais. Michelle, infelizmente, acreditou nele. Concordou em fazer uma cirurgia plástica. Na semana seguinte, ele não contou pra ela naquele momento ainda com quem ele estava saindo, mas eu vou contar pra vocês pra facilitar essa história pra gente continuar. Gillian Willis, apelidada de Gypsy, os dois se conheceram online alguns anos antes da Michelle questionar isso tudo. Anos. Os dois estavam juntos há anos já. E eles logo se conectaram online. Ela não se importou com o fato dele ser casado e também deixou claro que não queria nada sério, que era só um rolinho, só um casinho mesmo. Mas durou anos. Voltando então, por que a cirurgia plástica da Michelle deveria ser feita na semana seguinte? Porque Alexis, a filha mais velha do casal, estava estudando medicina e ela teria uma semana de folga e poderia cuidar dela no pós-operatório, naquela semana. Quando voltou pra casa e soube que aquilo seria feito, a Alexis, a filha mais velha, já ficou bem preocupada. Ela sabia que a mãe não precisava de uma cirurgia plástica e que a mãe não queria uma cirurgia plástica. Chegou o grande dia, Michelle teve vários procedimentos feitos no seu rosto, ela ficou 9 horas na mesa de cirurgia. Martin também pediu ao cirurgião que prescrevesse uma quantidade maior de analgésicos, porque de acordo com ele, a esposa era muito sensível. Mais uma vez, quando a mãe chegou em casa com vários curativos e vários remédios diferentes, a Alexis ficou chocada, ela não achava nada daquilo necessário. E basicamente, a mãe dela ia dormir o dia todo com aqueles remédios. Ela só ia acordar pra comer e ir ao banheiro. Naquela mesma tarde, depois que a mãe foi colocada na cama, confortável, o Martin disse que a filha poderia tirar o resto da tarde de folga e ver alguns amigos, né, porque ela tava de férias da faculdade, e ele cuidaria da Michelle. Ok. Mas no dia seguinte, quando foi acordar a mãe para ajudá-la a ir ao banheiro, a Alexis percebeu que a Michelle estava desmaiada de entorpecentes. E mesmo quando acordou, estava muito tonta. Alexis foi até o pai, disse que aquilo não era necessário, era remédio demais, e ele disse ok e disse que ia controlar melhor a medicação que dava para Michelle. Quando estava melhor, a Michelle conversou com a filha e disse que não confiava no Martin, que ele estava enchendo ela de remédios de propósito. Ela também mencionou que ele estava traindo ela. Então a filha ficou sabendo de tudo. Alguns dias depois, quando a Alexis estava ajudando a mãe a tomar banho, era o último dia de férias dela, ou seja, no dia seguinte ela teria que voltar para a universidade. A Michelle disse para a filha: se alguma coisa acontecer comigo, fica de olho no seu pai. E a Alexis não conseguiu tirar essa frase da cabeça e não demorou muito para essas suspeitas retornarem. Foi no dia 11 de abril de 2011. Martin foi buscar a Ada, a filha mais nova, a filha adotiva ucraniana mais nova, na escola por volta das 11 horas da manhã. Eles chegaram em casa e ele pediu para ela ver como a mãe estava. Infelizmente foi a Ada que encontrou a mãe morta na banheira. Martin chamou a ambulância, gritando com a atendente, tentando fazer ressuscitação enquanto drenava a água da banheira, e ele desligou antes de dar o endereço. Depois que ele ligou de novo para a emergência, ele deu o endereço errado. Ele também pediu para a filha ir pedir ajuda na casa do vizinho, porque ele não conseguia tirar o corpo da esposa da banheira. E lá foi a coitada da menina pedir ajuda pro vizinho. Eles conseguiram juntos tirar a Michelle da banheira e logo a ambulância chegou, mas era tarde demais, ela já havia falecido. Os paramédicos disseram que o Martin estava mais bravo do que triste. Ele gritava com todo mundo, ele parecia muito frustrado e a Ada, é claro, estava inconsolável. A primeira filha para quem ele telefonou no fim de toda essa confusão era a Alexis, e nessa ligação, mais uma vez, ele parecia muito irritado. Ele gritou com a Alexis, dizendo que a Michelle tinha caído na banheira e que os paramédicos estavam lá. E aí ele simplesmente desligou. Ele não realmente telefonou para dar a notícia, sua mãe sofreu um acidente e faleceu. Não, ele ligou em pânico, dizendo que os paramédicos estavam lá, e desligou.
Mas ela, obviamente, ficou muito assustada, voltou pra casa naquele dia e tentou telefonar pra todas as irmãs, enquanto, né, porque ela morava bem longe. Então, durante a viagem, ela tentou telefonar para as irmãs, dar a notícia para todo mundo da família, e ela não conseguia tirar da cabeça aquela frase que a mãe dela disse: "Fica de olho no seu pai". Martin, naquela tarde mesmo, explicou para a polícia sobre a cirurgia plástica e os remédios, disse que a esposa foi aconselhada a não tomar banho sozinha e nem a cozinhar sozinha, por exemplo, por causa dos remédios pesados que ela estava tomando, mas aparentemente ela estava sozinha em casa naquela manhã e decidiu tomar um banho e se afogou na banheira. Quando chegou em casa, Alexis pediu para ver os medicamentos que a mãe vinha tomando. Ela ia contar os medicamentos, ela ia literalmente ver se a mãe tinha recebido uma dose muito grande de remédios. E não foi feita uma autópsia, porque o Martin disse que não era necessário. E foi tentando encontrar esses remédios que a Alexis descobriu que o Martin tinha pedido para a namorada do filho, o único filho homem da família, ele pediu para a namorada do filho jogar fora todos os remédios, porque faziam ele se lembrar da esposa. E a moça, a namorada, ela simplesmente, ela realmente não fazia ideia do que era aquilo, ela só jogou fora achando que estava ajudando o sogro, né? Ela nem pensou nisso. Então vocês devem imaginar, a Alexis começou a juntar todas as peças, ela conversou com os irmãos e todos concordavam que tinha algo errado ali. Ela decidiu olhar os relatórios telefônicos do pai e percebeu que ele estava se comunicando com frequência com um número específico. Então, como quem não quer nada, ela ligou para a pessoa e descobriu que aquele telefone pertencia a Gillian Willis. Gypsy. Ela ainda não sabe disso, mas é a amante do pai dela. O velório ocorreu no dia 14 de abril de 2011 e logo que receberam a notícia, toda a família da Michelle ficou chocada. O comentário mais frequente durante todo o velório foi: gente, como é que isso aconteceu? O que aconteceu? Ela era uma mulher saudável, ela era uma mulher forte. Como é que ela simplesmente caiu na banheira e morreu? Isso não é possível. Todo mundo estava dizendo isso, a ponto do Martin expulsar alguns parentes dela do velório. Não permitiu que a maioria deles aparecesse no enterro em si. E ameaçou chamar a polícia. Mas uma pessoa que estava presente no enterro e que não foi expulsa era a Gillian. Sim, a amante do Martin estava presente no enterro da esposa. Naquela noite, de acordo com os celulares dos dois, ela mandou nudes pro Martin. Na noite do funeral da esposa dele. Ela mandou nudes pra ele. Bom, com a morte da mãe, a família precisaria de alguém mais que cuidasse das meninas mais novas, né? Então as duas filhas mais velhas literalmente se ofereceram pra largar a faculdade e ficar em casa em tempo integral, arranjar um emprego de meio período e cuidar da família. Mas o Martin negou. Ele disse que já tinha a governanta perfeita pra casa deles. Acho que vocês podem adivinhar quem é. Gillian Willis. E quando ouviu esse nome, a Alexis já foi pra cima dele com todas as acusações. Ele tentou fingir que não tinha nenhum interesse naquilo, que nem conhecia a Gillian. Era só a nova babá pra família. Mas não, as irmãs já sabiam que ele tinha um caso com a Gillian e ele permitiu que a Gillian vivesse na casa deles, na casa da família. Ela começou a cuidar das meninas novas. Não que essas meninas precisassem de muita ajuda, elas tinham ali os seus 13, 14 anos de idade. Era mais pra manter a ordem na casa e, cuidar da comida, limpar a casa, realmente, esse tipo de coisa. 3 meses se passaram. Martin e Gillian foram parando de esconder esse namoro. Ela convidou o Martin pra conhecer a família dela. E ele foi uma viagem de alguns dias em que ele conheceu toda a família dela. E em entrevistas, depois que tudo mais veio à tona, a família dela declarou que sim, ela era uma mulher bem sem noção, uma pessoa com pouquíssima empatia, que não percebia quando estava se intrometendo nas coisas, e que ela parecia ter o Martin na ponta dos dedos. Tudo que ela pedia, ele fazia. Bom, depois dessa visita, 3 meses após o velório da esposa, Martin a pediu em casamento. A esse ponto, as filhas mais velhas dele já nem estavam reagindo a isso. Elas passavam todo o seu tempo livre juntando evidências, porque sim, elas planejavam chamar a polícia e acusar seu pai de homicídio. Mais ou menos 1 mês depois, elas foram até a delegacia, apresentaram as suas suspeitas e eles não acreditaram nas irmãs. Os policiais não acreditaram nelas. Elas tentaram falar com jornalistas, que também se recusaram a investigar a história, e finalmente elas foram até o escritório geral da Promotoria do Estado e conseguiram a atenção de 2 advogados.
E não demorou muito para os dois também suspeitarem do Martin, porque o cara mentia muito. Eles descobriram que ele entrou pro exército ainda muito novo e foi dispensado por motivos médicos. Uma doença falsa que ele inventou e durante anos ele recebeu uma pensão por essa doença, uma doença que ele não tinha. Ele literalmente usou um diploma falso para entrar na Universidade de Medicina e também tinha cometido fraude, tinha cheques falsificados, lavagem de dinheiro. O cara era um charlatão, ele era um charlatão. Quase tudo na vida dele era uma fraude. Não só isso, detetives descobriram que o Martin estava tentando se livrar da guarda das 4 meninas ucranianas, tentando colocá-las de volta no sistema de adoção, sem falar com mais ninguém, sem entrar em contato com nenhum outro membro da família. Literalmente, as irmãs mais velhas estavam dispostas a cuidar delas, mas não, ele queria colocá-las em uma nova família. Outra coisa bizarra que ele estava fazendo, que ele tinha conseguido fazer, inclusive, era dar a identidade de uma dessas meninas ucranianas, a mais velha, Gisele, que estava fazendo intercâmbio naquele momento, então ela não estava nos Estados Unidos. Ele queria dar a identidade da Gisele para Jillian, a nova noiva dele, para se livrar de dívidas que a Jillian tinha no banco. Eles tinham literalmente feito uma identidade nova com o nome da Gisele e a foto da Jillian. Assustador. Demorou alguns meses, mas finalmente uma irmã da Michelle descobriu isso. Uma prima foi pessoalmente buscar a Gisele na Europa para que ela voltasse para os Estados Unidos e essa história pudesse ser esclarecida. Olha só, a Gisele é essa pessoa, todo esse documento tá errado, a gente precisa arrumar isso. E assim, com a Gisele presente para poder reclamar pelo roubo de identidade, Martin e Jillian foram presos. Martin foi julgado, ele foi sentenciado a 4 anos de prisão só pelo roubo de identidade da filha, o que já foi muito bom. De acordo com Alexis, ela e a irmã puderam finalmente cuidar da casa com calma. Todos os 8 irmãos puderam realmente conversar sem a presença do pai. Alexis também conseguiu a guarda de todas as 4 irmãs mais novas, que foi muito bom também, porque o Martin não poderia mais influenciar na vida dessas 4 meninas, né? Bom, esses 4 anos se passaram. A Jillian também estava na prisão pelo roubo de identidade, mas os policiais finalmente decidiram, nesse meio tempo, investigar o envolvimento do casal no possível assassinato da Michelle. Ada, a filha mais nova, e o vizinho, que ajudou a tirar o corpo da Michelle da banheira, deram seus depoimentos, falaram sobre o comportamento do Martin e como suspeitavam dele. Eles investigaram também o consultório onde ele trabalhava e muitos pacientes surgiram dizendo que o Martin abusou deles, que ele os ameaçava e que ele se aproveitava da vulnerabilidade de muitas pacientes no consultório. Péssimo. Não só charlatão, com documentos e diplomas falsos, como também um péssimo profissional. Nesse meio tempo, acreditem ou não, Martin foi liberado da prisão. Ele passou 7 semanas em casa, até que todas as evidências fossem coletadas, e assim ele foi preso novamente. A principal teoria era de que ele deu drogas demais para Michelle, a ponto dela não conseguir se defender ou se mover. Ele a colocou na banheira e deixou que ela desmaiasse e se afogasse antes de buscar a filha no colégio e, de propósito, mandar a filha para descobrir o corpo da esposa na banheira. As filhas mais velhas da Michelle todas testemunharam contra o pai. Elas levaram fotos da mãe pra corte. A acusação também trouxe a banheira de casa deles para reencenar como tudo aconteceu. Vários membros da família, pacientes do Martin, muita gente testemunhou contra ele. Jillian também testemunhou, ela já tinha sido liberada, os dois não estavam mais juntos. E não, ela não foi acusada de envolvimento no caso. Eles não acham que ela teve nenhuma participação, de verdade. A não ser que ela tenha dado ideia, sabe? Mas não tem prova disso. Em nenhuma das mensagens de celular, realmente não tem evidência de que ela participou disso. No dia 19 de setembro de 2019, 8 anos após a morte da Michelle, Martin McNeil foi considerado culpado, sentenciado à prisão perpétua. No dia da sentença, todos os 8 filhos puderam fazer um discurso e encarar o pai cara a cara, e ele os ignorou completamente. Martin McNeil foi encontrado morto no dia 9 de abril de 2017, após ter cometido suicídio na sua cela. É isso, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Mais um vídeo que eu achava que ia ficar gigante, mas não ficou. Eu passo horas fazendo esses roteiros para os vídeos ficarem com menos de 20 minutos.
Como sempre, muito obrigada Meire Onassi, Isabela Monteiro e Ana Paula Cândido por serem membros do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, seja membro. Se você gostaria de me dar uma gorjeta, é só clicar no botãozinho do valeu. E se você gostaria de ver o meu segundo canal, o canal de vlogs, ele vai aparecer aqui no cantinho. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Só olha lá o canal da Lilian, ok? Link na descrição. Vê lá. Ok? Tchau!